Eu simplesmente decidi abrir a estratégia mais lucrativa do meu operacional, trazendo aqui o setup que mais dá dinheiro para mim e para os meus alunos. O que você vai aprender não é nenhuma estratégia de candlestick como bebê abandonado, martelo invertido ou até mesmo um setup de cruzamento de médias. Você vai aprender a seguir os rastros do grande player e operar movimentos de altíssima probabilidade. E tudo isso de forma simples e objetiva em um vídeo de 10 minutos, trazendo todos os passos que você precisa cumprir. Eu tenho certeza que essa estratégia pode mudar sua realidade no mercado e começar a colocar dinheiro no seu bolso a partir de janeiro de 2026. Se você não acredita, fica até o final comigo que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Bora lá! Então vamos lá, eu vou trazer aqui alguns passos que vocês precisam se atentar para localizar as melhores configurações aí para essa estratégia. Você não vai precisar perder tempo com a teoria de Wyckoff nem ficar contando as ondas de Elliott. Aqui é simples e objetivo, seguindo o rastro do grande player. Primeiro ponto que você vai observar é o que? Marcar topos e fundos relevantes do gráfico semanal e diário, de preferência a favor da estrutura maior. O que isso significa? Estrutura maior é um movimento macro, ou seja, a tendência do ativo. Se você conseguir identificar que o movimento, por exemplo, do ativo que você opera está com topos e fundos ascendentes, ou basicamente ele está renovando estruturas de topo, deixando fundos mais altos, você vai priorizar movimentos de compra. Se você tem o inverso, você vai priorizar movimentos de venda, tá? Então, o primeiro passo é você conseguir identificar a tendência do ativo. Uma vez que você identificou isso, o que você vai fazer? Você vai marcar fundos relevantes próximos da área de desconto dessa pernada de alta a favor da tendência. Vou repetir. Primeiro passo, você vai identificar a estrutura do ativo, estrutura de alta ou de baixa. Segundo ponto, você vai, dentro dessa estrutura de alta, identificar a sua pernada de referência, o movimento que fez ali o rompimento de um topo, deixando essa estrutura como a estrutura válida para você operar no pullback. Terceiro passo aqui, dentro desse tópico, você vai observar um ponto de interesse, seja ali um order block, um fair value gap, alguma coisa nesse sentido, e você vai ter esse fundo marcado como referência. E aí sim nós caímos aqui nessa parte que eu marquei aqui em cima de topos e fundos relevantes no semanal e diário. Então imagina que isso daqui é a mínima do movimento do semanal, o mercado deixou essa mínima aqui e ele começa a voltar para essa região, sendo esse ponto aí já uma mínima da semana anterior ou do dia anterior. Você já tem esse tópico validado e a partir daqui você vai aguardar o próximo movimento que eu vou explicar para vocês. Agora o segundo ponto importante, quando o mercado estiver chegando nesse fundo a ser capturado, você vai esperar uma barra negativa, ou seja, uma barra de manipulação que vai aqui ativar os stops de quem está comprado e também vai trazer novos vendedores aqui para essa área de liquidez. Isso dentro do SMC é conhecido como piscina de liquidez, que são as regiões ali que o institucional tem uma maior probabilidade de fazer uma operação. E essa operação ela vai ser confirmada quando o mercado gerar essa barra negativa e instantaneamente fazer uma barra positiva engolfando o candle anterior e fazendo esse movimento de alta. Calma que não é só isso que precisa, eu vou passar mais alguns passos aqui para vocês seguirem para ter uma chance de surfar esse movimento com o grande player. Mas a primeira etapa é encontrar esse fundo a favor da estrutura. Segundo ponto é encontrar essa manipulação, essa barra negativa e na sequência essa barra positiva fazendo o movimento de alta. O terceiro passo aqui é muito simples, você ainda vai estar aguardando. O mercado precisa formar essa barra positiva e depois ela precisa ser continuada. Isso evidencia o fluxo institucional e confirma toda essa leitura que nós estamos colocando aqui. Formou essa barra de continuidade, essa segunda barra positiva, o que você vai fazer? Já vai marcar o preço de abertura da barra negativa. Esse vai ser o ponto de atenção, o ponto de operação que você vai observar para conseguir fazer o seu trade. Então, esse local, ele é cirúrgico, isso é validado, eu já uso isso daqui há muito tempo e isso é conhecido dentro do meu operacional como PX. A gente até apelidou esse ponto de tão estratégico que ele é.
Um detalhe importante, eu coloco aqui que é obrigatório ter um Fair Value Gap na movimentação de engolfo. Então precisa ter, não é uma condição que às vezes aparece e às vezes não aparece. Para operar o setup você precisa ter um FVG. O que é um FVG se você não conhece? Como eu desenhei aqui, a gente tem uma barra de baixa e na sequência a gente tem uma barra de alta. Essa barra de alta posterior, ela poderia abrir, voltar, vir até aqui embaixo e fazer esse movimento de alta na sequência. Eu não quero que isso aconteça, não pode acontecer. Então, essa mínima aqui, ela não pode se encontrar com essa máxima aqui, a máxima do candle engolfado. E você vai ter aqui o Fair Value Gap formado, que é essa lacuna entre esses dois pontos, a mínima do terceiro candle e a máxima do primeiro candle. Se isso aqui tiver formado dessa maneira, você tem aqui o FVG e você tem aí a validade para operar essa estratégia. Um aspecto importante também a ser observado. O mercado ainda não fez o rompimento dessa estrutura desse topo. E aqui nós não tivemos ainda essa mudança de direção do movimento. Se ele faz esse movimento e já rompe aqui, fechando acima dessa região, você já tem uma condição mais favorável para operar a partir do pullback quando ele fizer. Se não fizer essa quebra de estrutura, não invalida a operação. Só que você vai ter um cenário ainda não tão favorável, mas você já pode até fazer a sua entrada dependendo ali da região que ele estiver capturando, onde ele tocou no ponto macro semanal e fazer a sua operação ainda com uma probabilidade muito boa. E onde vai ser a sua operação aqui? É muito simples. Uma vez que o mercado fez isso, capturou, reagiu, gerou o engolfo, mudou a estrutura, você tem um ponto muito estratégico e simples para você operar. Você vai aguardar o mercado retornar PX, que é o preço de abertura do order block, preço de abertura da barra que fez o movimento no fundo e foi depois engolfada. É exatamente essa região aqui que vai ser o seu ponto de entrada e o seu stop vai ficar definido abaixo dessa barra que fez a manipulação. Aqui você pode ter o pavio da primeira barra maior do que o da segunda ou a barra verde tendo um pavio maior. Não importa, é o pavio mais longo vai ser o seu ponto de proteção do seu stop. Então aqui você protege o seu trade, aqui é o seu ponto de entrada e o seu alvo vai ser pelo menos 3 vezes o risco dessa operação. Isso significa que vai dar ali aproximadamente na região do topo da estrutura, mas você tem um potencial para muito mais. Tem muito trade desse que a gente pega 10 para 1, 12 para 1, 15 para 1. Por quê? Porque nós estamos operando isso em região macro do diário e do semanal. E o potencial de retorno disso daqui é absurdamente alto. Mas para você conseguir pegar confiança nisso, eu sugiro que você trabalhe aí inicialmente com 3 para 1. Que significa que a cada 1 que você coloca de risco em uma operação, você vai buscar 3 vezes o retorno para cima. Se você arriscou $100, você vai buscar 300. Se você arriscou 10, você vai buscar 30. E é aqui que eu falei que muitas vezes o alvo ele se dá no topo da estrutura, porque vai bater muitas vezes com esse 3 para 1 ali em cima. Isso é simétrico. Nós já entendemos isso aqui há muito tempo. Simples assim, vamos para o gráfico agora para encontrar isso na prática. Olha só, eu tinha aqui a mínima do diário, estava exatamente nesse ponto aqui, a mínima de domingo no ativo NZD-USD. Observe, o mercado fez aqui uma captura de liquidez, fez uma barra negativa e teve uma reação imediatamente, gerando aqui essa barra positiva e esse engolfo. O mercado deixou a lacuna, que é a condição obrigatória, o Fair Value Gap, deixou esse movimento e foi-se embora. Fez aqui o movimento de alta e não retornou para cá. Legal, mas não precisa retornar no mesmo momento. Ele pode retornar posteriormente. Quando você marca aqui o PX, que é o preço de abertura do order block, você deixa esse alarme lá na plataforma e espera o mercado tocar nessa região para você fazer a sua operação. Olha que ele voltou a um dia depois. Ele formou liquidez aqui presente, ou seja, também fez uma captura quando tocou nesse ponto. E qual seria a estrutura da operação? Stop no fundo, como eu falei, entrada no PX e alvo 3 vezes esse risco. Aqui a gente vê que claramente o alvo ele estava muito curto, ó, porque 3 vezes o risco ele bateu em poucos minutos, tá? Quando a gente fala de renovação da estrutura, teríamos essa estrutura aqui pagando mais de 7 para 1 e quando a gente fala na estrutura principal lá em cima, certamente esse trade aqui ele daria próximo a 15 para 1 nessa movimentação. Estou aqui com outro exemplo em EuroCAD, um ativo onde a gente tem a correlação entre euro e dólar canadense. Encontrei aqui um Fair Value Gap lá embaixo na estrutura de alta desse movimento
e quando o mercado chegou nessa região, ele fez uma manipulação e eu vou mostrar para vocês como que a entrada aconteceu. Notem isso aqui, gráfico de 15 minutos, mais uma vez, mínima do dia anterior, exatamente nesse ponto aqui, gerando liquidez. O mercado fez a manipulação, capturou, reagiu de forma significativa com o engolfo. Isso evidencia o fluxo institucional, é a pegada que ele não consegue apagar do gráfico. E na sequência tivemos o mercado trabalhando aí na alta. Observe que ele já tinha mudado a estrutura aqui, que é aquela condição que deixa até o movimento mais forte quando acontece. Marcou o preço de abertura do order block lá embaixo, você já tem definido o seu ponto de entrada e já tem também o seu ponto de stop que vai ser abaixo order block. Vamos ver o que aconteceu quando o mercado chegou nessa faixa de preço? Olha só, o mercado beliscou e fez simplesmente um movimento de alta sem passar calor nenhum, gerando a renovação da estrutura lá em cima. Qual era o risco retorno dessa operação? Se você entrou, posicionou seu stop aqui embaixo, ele pagou 3-1 antes mesmo de chegar no topo. Quando ele chegou no topo, já estava pagando ali 4-1 dentro desse movimento. Aqui eu vou trazer, por fim, uma última marcação que ainda não aconteceu o toque nessa região, mas você vai conseguir observar ao longo do tempo e até operar isso daqui se o mercado trouxer aqui uma boa reação nesse ponto de interesse. Mas para trazer o cenário, AudiCAD, o mercado está trabalhando em um topo macro, um topo do diário, um topo semanal. E ao chegar nessa região, o mercado manipulou. Ele fez uma barra positiva, fez o engolfo e gerou a continuidade. Quando ele faz esse movimento, o que ele deixa para a gente? O preço de abertura do order block. E esse cara aqui com certeza vai ser um ponto que eu vou observar lá no futuro para operar quando o mercado chegar aqui. Então essa marcação ela está dentro dos critérios que eu passei para vocês e é um ponto que vai ser observado. Olhem que eu estou marcando pelos 60 minutos. Então não tem uma regra onde você vai olhar somente um tempo gráfico. Você vai observar o 60, o 15, o 5. Pode ser que esteja aqui no gráfico de 2 horas. Quanto maior o tempo gráfico, mais confiável, como por exemplo nesse caso dos 60 minutos que eu estou trazendo. Essa região vai ser uma região interessante para observar lá no futuro. E é isso, se você curtiu esse conteúdo, curtiu esse vídeo, achou relevante, não esqueça do seu like, contribua, se inscreva também se você não for inscrito e não esqueça de acessar os links da descrição para fazer parte do meu time. Se você quiser operar comigo aí todos os dias, receber minhas análises diariamente no Discord e pegar as mesmas operações aí como os alunos estão fazendo, tendo aprovação em mesa proprietária, saques astronômicos e principalmente engordando suas contas bancárias. Se quiser entrar pro time, me procure e venha fazer parte. Tamo junto e até o próximo vídeo.